Justiça e equidade. Sumário. 52. Conceito de justiça. 53. O caráter absoluto da justiça. 54. A importância da justiça para o direito. 55.52. Conceito de justiça. 53. O caráter absoluto da justiça. 54. A importância da justiça para o direito. Critérios da justiça. 56. A concepção aristotélica. 57. Justiça convencional e justiça substancial. 58. Classificação. 56. A concepção aristotélica. 57. Justiça convencional e justiça substancial. Da justiça. 59. Justiça e bem comum. 60. Equidade. 61. Leis injustas. 52. Conceito de justiça. A justiça é o magno tema do direito e, ao mesmo tempo, permanente desafio aos filósofos do direito, que pretendem conceituá-la, e ao próprio legislador que, movido por interesse de ordem prática, pretende consagrá-la nos textos legislativos. A sua definição clássica foi uma elaboração da cultura greco-romana. Com base nas concepções de Platão e de Aristóteles, o jurisconsulto Piano assim a formulou: Justitia est constans perpetua voluntas jus sum cuique tribuendi. Justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu. Inserida no Corpus Juris Civilis, a presente definição, além de retratar a justiça como virtude humana, apresenta a ideia nuclear desse valor: dar a cada um o que é seu. Esta colocação, que enganadamente alguns consideram ultrapassada em face da justiça social, é verdadeira e definitiva, válida para todas as épocas e lugares, por ser uma definição apenas de natureza formal, que não define o conteúdo do seu de cada pessoa. O que sofre variação, de acordo com a evolução cultural e sistemas políticos, é o que deve ser atribuído a cada um. O capitalismo e o socialismo, por exemplo, não estão de acordo quanto às medidas de repartição dos bens materiais na sociedade. Dar a cada um o que é seu é esquema lógico que comporta diferentes conteúdos e não atinge apenas a divisão das riquezas, como pretendeu Locke, ao declarar que a justiça existe apenas onde há propriedade. O seu representa algo que deve ser entendido como próprio da pessoa. Configura-se por diferentes hipóteses: salário equivalente ao trabalho, penalidade proporcional ao crime. A ideia de justiça não é pertinente apenas ao direito. A moral, a religião e algumas regras de trato social preocupam-se também com as ações justas. O seu de uma pessoa é também o respeito moral, um elogio, um perdão. A palavra justo, vinculada à justiça, revela aquilo que está conforme, que está adequado. A parcela de ações justas que o direito considera é a que se refere às riquezas e ao mínimo ético necessário ao bem-estar da coletividade. Justiça é síntese dos valores éticos. Onde se pratica a justiça, respeita-se a vida, a liberdade, a igualdade de oportunidade. Praticar justiça é praticar o bem nas relações sociais. A justiça é uma das primeiras verdades que afloram ao espírito. Não é uma ideia inata, mas se manifesta já na infância, quando o ser humano passa a reconhecer o que é seu. A semente do justo se acha presente na consciência dos homens. A alteridade é um dos caracteres da justiça, de vez que esta existe sempre em função de uma relação social. Justitia est ad alterum. A justiça é algo que se refere ao semelhante. Segundo Aristóteles, a justiça reúne 4 termos: 2 são as pessoas para quem ele é de fato justo, e 2 são as coisas em que se manifesta os objetos distribuídos. 2. 53. O caráter absoluto da justiça. A justiça possui um caráter absoluto. Os autores que seguem a linha positivista admitem apenas a justiça relativa. Segundo esta opinião, a justiça é algo inteiramente subjetivo e as medidas do justo seriam variáveis de grupo para grupo ou até mesmo de pessoa para pessoa. Kelsen considerou a justiça absoluta um bonito sonho da humanidade, uma utopia. 3. Para ele esse tipo de justiça é um ideal irracional, e a própria história do conhecimento humano revela a inutilidade das tentativas para se encontrar,
por meios racionais, uma norma de conduta justa que tenha validade absoluta. Para o autor austríaco, a razão humana só pode conceber valores relativos. Neste mesmo sentido, Pascal opinou: quase nada se vê de justo ou de injusto que não mude de qualidade mudando de clima. 3 graus de elevação no polo derrubam a jurisprudência. Um meridiano decide da verdade. Em poucos anos de posse, as leis fundamentais mudam. O direito tem suas épocas. 4. A corrente justnaturalista, coerente com a sua linha de pensamento, sustenta a tese do caráter absoluto da justiça como valor. Se as medidas do justo derivam do direito natural, que é eterno, imutável e universal, devem possuir igualmente esses caracteres. O relativismo implica a afirmação de que justo é aquilo que o legislador dispõe e o conceito de legitimidade do direito desaparece em favor da simples legalidade. Os problemas maiores que envolvem o valor justiça estão na sua conceituação e conversão em termos práticos, mediante normas jurídicas. Destas dificuldades, contudo, não se pode concluir que a justiça possua caráter meramente relativo. 54. A importância da justiça para o direito. A ideia de justiça faz parte da essência do direito. Para que a ordem jurídica seja legítima, é indispensável que seja a expressão da justiça. O direito positivo deve ser entendido como um instrumento apto a proporcionar o devido equilíbrio nas relações sociais. A justiça se torna viva no direito quando deixa de ser apenas ideia e se incorpora às leis, dando-lhe sentido, e passa a ser efetivamente exercitada na vida social e praticada pelos tribunais. Ao estabelecer em leis os critérios da justiça, o legislador deverá basear-se em uma fonte irradiadora de princípios, onde também os críticos vão buscar fundamentos para a avaliação da qualidade das leis. Essa fonte há de ser, necessariamente, o direito natural. Enquanto as leis se basearem na ordem natural das coisas, haverá o império da justiça. Se o ordenamento jurídico se afasta dos princípios do direito natural, prevalecem as leis injustas. Da mesma forma que o direito depende da justiça para cumprir o seu papel, a justiça necessita também de se corporificar nas leis, para se tornar prática. A simples ideia de justiça não é capaz de atender os anseios sociais. É necessário que os seus critérios se fixem em normas jurídicas. Ineludivelmente, nesse processo em que a justiça deixa o seu caráter apenas ideal e se transfunde em regras práticas, sofre uma distorção, perdendo um pouco de substância. A abstratividade das regras do direito, que não permite uma variação de critério em função de cada caso, a não ser excepcionalmente, colabora também para o enfraquecimento da eficácia do valor justiça. Enquanto o positivismo não atribui importância à presença da justiça no direito, porque este se compõe apenas de normas que comportam qualquer conteúdo, o eticismo sustenta uma outra colocação radical, pois pretende reduzir o direito apenas ao elemento valor. 5. A importância de um componente do direito não exige a sua prevalência sobre os demais. A justiça ganha significado quando se refere ao fato social, por intermédio de normas jurídicas. A justiça é importante não apenas no campo do direito, mas em todos os fatos sociais por ela alcançados. A vida em sociedade, sem ela, seria insuportável. Ao referir-se à justiça, o filósofo Kant declarou: se esta pudesse perecer, não teria sentido e nenhum valor que os homens vivessem sobre a terra. 6. 55. Critérios da justiça. A noção de justiça pressupõe uma avaliação de certos critérios, que dispomos em 2 ordens. 55.1 Critérios formais da justiça. A ideia de justiça exige tratamento igual para situações iguais. No direito, a igualdade está consagrada pelo princípio da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Foi Pitágoras que considerou, primeiramente, a importância da igualdade na noção de justiça. Para ele, no dizer de Troil Y. Serra, a justiça se caracteriza como uma relação aritmética de igualdade entre 2 termos, por exemplo, uma injúria e a sua reparação. 7. Posteriormente, Aristóteles deu curso a esse pensamento, desenvolvendo
A simples noção de igualdade não é suficiente para expressar o critério de justiça. O dar a cada um o mesmo não é medida ideal. A proporcionalidade é elemento essencial nos diversos tipos de repartição. É indispensável se recorrer a este critério, diante de situações desiguais. Dante Alighieri não desconheceu isto, ao salientar que o direito era uma proporção real e pessoal de homem para homem. Rui Barbosa também deu ênfase a este elemento, a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. 8. 55.2 Critérios materiais da justiça. O que se deve levar em consideração ao julgar? O mérito, a capacidade ou a necessidade. Mérito é o valor individual, é a qualidade intrínseca da pessoa. O atribuir a cada um, segundo o seu mérito, requer não um tratamento de igualdade, mas de proporcionalidade. Ao se recompensar o mérito de alguém, deve-se fazê-lo de acordo com o seu grau de intensidade. Como os valores possuem bipolaridade, ao lado do mérito existe o demérito, que é um desvalor ou valor negativo, que condiciona também a aplicação da justiça. A ele deve corresponder um castigo, que por sua vez não pode ser um padrão único, mas deve apresentar uma graduação. A capacidade, como critério de justiça, corresponde às obras realizadas, ao trabalho produzido pelo homem. Este elemento deve ser tomado como base para a fixação do salário a ser pago ao trabalhador e ser aplicado também nos exames e concursos. Ao se estabelecer a contribuição de cada indivíduo para a coletividade, deve ser observada capacidade de todos. O imposto de renda, cujo valor varia de acordo com os ganhos, é exemplo de aplicação deste critério. 9. A fórmula cada um segundo suas necessidades corresponde à justiça social, que modernamente vem se desenvolvendo e se institucionalizando pelo direito. As necessidades devem ser as essenciais ao homem. A distinção entre necessidades essenciais e as outras oferece, na prática, alguma dificuldade e controvérsia. Este critério, conforme acentua Perelman, exige não só a fixação das necessidades essenciais, como também a definição de uma hierarquia entre estas, para que se possa conhecer aquelas que devem ser atendidas primeiramente. 10 Estas são chamadas minimum vital. 56. A concepção aristotélica. A ideia de justiça havia sido a pedra angular do sistema filosófico de Platão, que a concebera como a máxima virtude do indivíduo e do Estado. Sem chegar a defender um determinismo social, mas convencido das desigualdades humanas, amou o seu raciocínio a partir da premissa de que cada indivíduo é dotado de uma aptidão própria. Assim é que uns nascem para governar e outros para serem comerciantes, artistas, militares, agricultores, auxiliares, entre outras profissões. Todo indivíduo, por imperativo de justiça, deveria dedicar-se apenas à atividade para a qual possuísse qualidades. A fórmula de justiça consistiria em que os homens se limitassem apenas aos afazeres que lhes coubessem. Foi com Aristóteles que a ideia de justiça alcançou o seu lineamento mais rigoroso e preciso. Tão importante foi a sua contribuição que Emil Brunner não hesitou em considerá-la definitiva. Pode-se dizer, em verdade, que a doutrina da justiça nunca foi além de Aristóteles, mas sempre se volta a ele. 11 O discípulo de Platão distinguiu a justiça em dois tipos, geral e particular. A primeira correspondia a uma virtude da pessoa, concebida anteriormente por Focílides e Teógenes, poetas do século VI a.C., e por Platão. A justiça particular dividiu-a em duas espécies, distributiva e corretiva, esta também denominada igualadora ou sinalagmática. A justiça distributiva consistia na repartição das honras e dos bens entre os indivíduos, de acordo com o mérito de cada um e respeitado o princípio da proporcionalidade, que chamou de proporção geométrica. Cumpria principalmente ao legislador a sua fixação. Já a justiça corretiva se aplicava às relações recíprocas e atingia não apenas as transações voluntárias, que se manifestavam pelos contratos, como as involuntárias, que eram criadas pelos delitos.
Nesta forma de justiça o princípio aplicável era o da igualdade aritmética, mas a justiça nas transações entre um homem e outro é efetivamente uma espécie de igualdade e a injustiça uma espécie de desigualdade, não de acordo com essa espécie de proporção, todavia, mas de acordo com uma proporção aritmética. 12. Deu Vecchio v. Na justiça corretiva de Aristóteles, duas subespécies, comutativa e judiciária. A primeira se aplicaria às relações de troca, em que deveria haver igualdade entre os quinhões das duas partes. A judiciária, desenvolvida pelos juízes, se destinaria a corrigir os desequilíbrios, a violação dos deveres, tanto da esfera civil como da criminal. Nesta passagem o mestre italiano critica a colocação aristotélica, ao situar a justiça penal em um plano mais privado do que público, pois o filósofo grego se refere à reparação ao dano como se o interesse afetado fosse apenas individual e não o de toda a coletividade. 13. 57. Justiça convencional e justiça substancial. Justiça convencional é a que decorre da simples aplicação das normas jurídicas aos casos previstos por lei. É alcançada quando o juiz ou o administrador subministram as leis de acordo com o seu verdadeiro sentido. É irrelevante, para esta categoria, que a lei seja intrinsecamente boa, consagre ou não os valores positivos do direito. O valioso é que a lei se destine efetivamente ao caso em questão. Disse que é convencional, porque fruto apenas de uma convenção social, sem qualquer outro fundamento. Esta é a única conotação de justiça admitida pelos positivistas. Não é a legalidade que confere justiça a uma relação social. Na arbitrariedade, que é um ato de violação da ordem jurídica, às vezes se encontra a verdadeira justiça. A justiça substancial se fundamenta nos princípios do direito natural. Não se contenta com a simples aplicação da lei. É a justiça verdadeira, que promove efetivamente os valores morais. É a justiça que dá a cada um o que lhe pertence. Pode estar consagrada ou não em lei. Quando coincide o justo convencional com o substancial, a sociedade acha-se sob o império de uma ordem jurídica legítima. A hipótese contrária caracteriza a injustiça. Um exemplo vivo de justiça substancial encontra-se nas palavras de Cristo, no Sermão da Montanha: não entrareis no reino do céu se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e fariseus. A quase totalidade dos pensadores considera uma utopia a ideia de que essa justiça substancial possa vir, algum dia, a dominar inteiramente as relações humanas. Santo Agostinho, ao preconizar que a cidade terrena, que é o reino da impiedade, será substituída, ainda neste planeta, pela cidade de Deus, onde haverá a comunhão dos fiéis, proclamou que a justiça será alcançada plenamente no futuro distante. 58. Classificação da justiça. A classificação atual da justiça decorre ainda da distinção aristotélica entre a justiça distributiva e corretiva. A esta divisão, Santo Tomás acrescentou a justiça geral. Modernamente a humanidade reconhece a necessidade de implementar a justiça social, que não constitui uma espécie distinta das anteriores, mas se caracteriza pela condição dos beneficiados e pelas necessidades que visa atender. 58.1 Justiça distributiva. Esta espécie apresenta o Estado como agente, a quem compete a repartição dos bens e dos encargos aos membros da sociedade. Ao ministrar ensino gratuito, prestar assistência médico-hospitalar, efetuar doação à entidade cultural ou beneficente, o Estado desenvolve a justiça distributiva. Orienta-se de acordo com a igualdade proporcional, aplicada aos diferentes graus de necessidade. A justiça penal inclui-se nesta espécie, pois o Estado participa da relação jurídica e impõe penalidades aos autores de delitos. 58.2 Justiça comutativa. É a forma de justiça que preside as relações de troca entre os particulares. O critério que adota é o da igualdade quantitativa, para que haja correspondência entre o quinhão que uma parte dá e o que recebe. Abrange as relações de coordenação e o seu âmbito é o direito privado. Manifesta-se principalmente nos contratos de compra e venda, em que o comprador paga o preço equivalente ao objeto recebido. Hobbes criticou a concepção de que a justiça comutativa consistia em uma proporção aritmética,
pela qual se exigia igualdade de valor das coisas que são objetos de contrato. Afirmou que o valor de todas as coisas contratadas é medido pelo apetite dos contratantes, portanto o valor justo é o que eles acham conveniente oferecer. 14 igualmente negou que a justiça distributiva fosse uma proporção geométrica que repartisse benefícios iguais a pessoas de mérito igual. Entendia que o mérito não é devido por justiça, é recompensado apenas pela graça. A justiça distributiva é a justiça de um árbitro, isto é, o ato de definir o que é justo. 58.3 Justiça geral. Para o Dr. Angélico, esta forma de justiça consiste na contribuição dos membros da comunidade para o bem comum. Os indivíduos colaboram na medida de suas possibilidades, pagando impostos, prestando serviço militar, etc. É chamada legal por alguns, pois geralmente vem expressa em lei. 58.4 Justiça social. A finalidade da justiça social consiste na proteção aos mais pobres e aos desamparados, mediante a adoção de critérios que favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas. Conforme acentua Mouchet YBQ, a justiça social pode coincidir com as outras espécies em uma relação jurídica. Assim, ao mesmo tempo, o justo salário configura a justiça comutativa e a social. Em 1891, Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, chamava a atenção da humanidade para ela. Estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria merecida. 15 Um século após, em sua carta encíclica Centesimus Annus, João Paulo II amplia a esfera do débito social, não o circunscrevendo à dimensão das riquezas. É estrito dever de justiça e verdade impedir que as necessidades humanas fundamentais permaneçam insatisfeitas e que pereçam os homens por elas oprimidos. Além disso, é necessário que esses homens carentes sejam ajudados a adquirir conhecimentos, a entrar no círculo de relações, a desenvolver as suas aptidões, para melhor valorizar as suas capacidades e recursos. 16 A justiça social observa os princípios da igualdade proporcional e considera a necessidade de uns e a capacidade de contribuição de outros. No plano internacional é defendida atualmente com o objetivo de que as nações mais ricas e poderosas favoreçam as que se acham em fase de desenvolvimento. Amplamente difundidas na atualidade, as chamadas ações afirmativas se inserem na orientação e ideologia da justiça social, pois visam proporcionar igualdade de oportunidade a segmentos sociais discriminados em razão de raça, etnia, gênero, religião ou por motivos diversos, injustificáveis à luz da moral. Entre as ações afirmativas destacam-se o sistema de cotas para ingresso de afrodescendentes nas universidades, reserva de cargos públicos para a admissão de deficientes físicos. A implementação desta política pública requer apurado senso de justiça, a fim de que, no intuito de proporcionar oportunidade aos socialmente inferiorizados, não se criem obstáculos aos preparados para a ascensão social. Em realidade, os direitos individuais, assegurados no artigo 5 da Constituição Federal, só teoricamente satisfazem as exigências de igualdade de oportunidade. Eles não têm o poder de eliminar a injustiça histórica presente na sociedade contemporânea, daí a necessidade de implementação de medidas eficazes à inclusão social. As ações afirmativas surgiram na década de 1960, nos Estados Unidos da América, com o objetivo de proporcionar aos afrodescendentes oportunidades de inclusão social, uma vez que recebiam tratamento discriminatório em relação aos de raça branca. Recorrendo a um gráfico, vários autores ilustram 3 espécies de justiça. 59. Justiça e bem comum. Os autores que seguem a linha filosófica aristotélico-tomista soem situar a finalidade do direito no bem comum. Como se pode inferir de seu estudo, a noção de bem comum acha-se compreendida no conceito mais amplo de um outro valor, que é a justiça. A ideia de bem comum consiste em um acervo de bens,
criado pelo esforço e a participação ativa dos membros de uma coletividade e cuja missão é ajudar os indivíduos que dele necessitam, para a realização de seus fins existenciais. Não é simplesmente, diz Lunopen, a soma dos bens particulares, mas implica uma ordenação dos membros. 17 nem se situa excepcionalmente no plano dos interesses materiais, pois atende às necessidades de paz e liberdade. Alípio Silveira definiu-a como o conjunto organizado das condições sociais, graças às quais a pessoa humana pode cumprir seu destino natural e espiritual. Neste sentido, afirma esse autor, o primeiro dos bens comuns aos homens é a própria existência da sociedade, a existência de uma ordem em suas relações sociais. 18. Os membros de uma sociedade ou comunidade vinculam-se aos interesses do bem comum, de um duplo modo, como seus elaboradores e beneficiados. Há o dever de todos na formação do bem comum, o qual se põe a serviço do aperfeiçoamento moral e cultural dos indivíduos, bem como de seus interesses econômicos vitais. Este controle e organização estão entregues à política social do Estado, não obstante a existência de instituições particulares que desenvolvem a nobre função de prover o bem comum. A justiça é um valor compreensivo que absorve a ideia de bem comum. A justiça geral e a distributiva, associadas à justiça social, atendem plenamente às exigências do bem comum. 60. Equidade. Na Ética Nicomaco, Aristóteles traçou, com precisão, o conceito de equidade, considerando-a uma correção da lei quando ela é deficiente em razão da sua universalidade, e comparou-a com a régua de Lesbos, que, por ser de chumbo, se ajustava às diferentes superfícies. A régua adapta-se à forma da pedra e não é rígida, exatamente como o decreto se adapta aos fatos. 19. Tal é a diversidade dos acontecimentos sociais submetidos à regulamentação jurídica que ao legislador seria impossível a sua total catalogação. Daí porque a lei não é casuística e não prevê todos os casos possíveis, de acordo com as suas peculiaridades. A sistemática exige do aplicador da lei, juiz ou administrador, uma adaptação da norma jurídica, que é genérica e abstrata, às condições do caso concreto. Não fosse assim, a aplicação rígida e automática da lei poderia fazer do direito um instrumento da injustiça, conforme o velho adágio summum jus, summa injuria. Algumas normas aqui se ajustam inteiramente ao caso prático, sem a necessidade de qualquer adaptação, outras há, porém, que se revelam rigorosas para o caso específico. Nesse momento, então, surge o papel da equidade, que é adaptar a norma jurídica geral e abstrata às condições do caso concreto. Equidade é a justiça do caso particular. Não é caridade, nem misericórdia, como afirmavam os romanos. Justitia dulcore misericordiae temperata, justiça doce, temperada de misericórdia. Não é, via de regra, fonte criadora do direito, apenas sabe o critério que desenvolve o espírito das normas jurídicas, projetando nos casos concretos. E Cílio Vanni precisou, com clareza e objetividade, que a equidade não é mais do que um modo particular de aplicar a norma jurídica aos casos concretos, um critério de aplicação, pelo qual se leva em conta o que há de particular em cada relação. 20. Também configura a equidade o fato de o juiz, devidamente autorizado por lei, julgar determinado caso com plena liberdade. Nesta circunstância não ocorre uma adaptação da norma ao caso concreto, mas a elaboração da norma e sua aplicação. Tal prática se enquadra no conceito de que equidade é a justiça do caso concreto. No direito brasileiro, a equidade está prevista no artigo 8 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina sua aplicação, na falta de disposições legais ou contratuais. Enquanto a lei de introdução às normas do direito brasileiro é omissa, o Código de Processo Civil, pelo artigo 127, dispõe que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 21. O Código Civil de 2002, no capítulo sobre indenização, parágrafo único do artigo 944, autoriza o juiz a reduzir equitativamente a indenização na hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Igualmente autoriza a fixar o valor da indenização, equitativamente, quando a vítima não puder comprovar prejuízo material, artigo 953, parágrafo
único. Citam-se, entre outros exemplos de autorização legal, a previsão dos arts. 6 e 25 da Lei N. 9.099, de 26 de setembro de 95, Juizados Especiais, e do artigo 1109 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, em se tratando de jurisdição voluntária, isto é, quando não houver contenda a ser decidida, como ocorre no divórcio consensual. Em direito penal, dado o caráter peculiar desse ramo, que subordina inteiramente as decisões do juiz ao texto legal, a possibilidade de adaptação da norma geral ao caso concreto limita-se ao quantum da pena. A fixação desta não fica entregue à apreciação subjetiva do juiz. Os arts. 61 e 65 do Código Penal indicam ao juiz as circunstâncias que agravam e atenuam a pena, respectivamente. Pelo artigo 108, o Código Tributário Nacional Lei N. 5.172, de 25 de outubro de 66 prevê a aplicação da equidade para a hipótese de disposição expressa e desde que inviável a solução mediante emprego, em ordem de prioridade, da analogia, princípios gerais de direito tributário e princípios gerais de direito público. Em qualquer caso, pelo uso da equidade não se poderá dispensar pagamento de tributo devido. 61. Leis injustas. 61.1 Conceito. A incompetência ou a desídia do legislador pode levá-lo à criação de leis irregulares, que vão trair a mais significativa das missões do direito, que é espargir justiça. Lei injusta é a que nega ao homem o que lhe é devido, ou lhe confere o indevido, quer pela simples condição de pessoa humana, por seu mérito, capacidade ou necessidade. No passado, um complexo de causas, místicas e mistificadoras, permitia que os governantes criassem normas contrárias aos princípios basilares do direito natural. A religião e a crença, autorizadas pela tradição, constituíam uma rede protetora dos interesses dos maus dirigentes que, em vez de se utilizarem dos preceitos jurídicos como um instrumento de bem-querença e avanço social, colocavam-nos a seu próprio serviço, num escárnio ao sentimento e à vida do povo. Forjavam a crença de que o direito positivo e o vitalício mandato de governante eram um produto da vontade divina, correspondendo aos desígnios dos deuses. Era flagrante o engodo, mas este se encontrava apoiado em uma tradição milenar, a qual devotavam profundo respeito, temerosos de provocarem a ira dos deuses. Fustel de Coulanges, historiando a época, relata, a lei antiga nunca fazia considerandos. Para que precisava ela de os ter? Não necessitava de explicar razões, existia, porque os deuses a fizeram. A lei não se discute, impõe-se, representa ofício de autoridade, e os homens obedecem-lhe cheios de fé. 22. 61.2 Espécies. Distinguimos, nas leis injustas, uma divisão tricotômica, as injustas por destinação, as casuais e as eventuais. As injustas por destinação são as que vão cumprir uma finalidade já prevista pelo legislador. São leis que já nascem com o pecado original e levam consigo o selo da imoralidade. As casuais são as que surgem em decorrência de uma falha de política jurídica. A regulamentação do fato social é feita de uma forma infeliz, em consequência de inépcia na apreciação do fenômeno e na consagração dos valores. Não há, por parte do órgão que as edita, consciência dos efeitos prejudiciais que irão causar. As suas normas são injustas não apenas em concreto, ou seja, no momento da subsunção, mas também em abstrato, independentemente das características peculiares do fato real. As leis injustas eventuais, do mesmo modo que as casuais, não têm por base a má-fé do legislador. Surgem por incompetência de técnica legislativa. Em abstrato, são justas, podendo, contudo, tomar feição oposta eventualmente, de acordo com as particularidades do caso em si. Na dependência, pois, das coordenadas da questão, a lei poderá ser injusta ou não. Sê-lo-á, portanto, eventualmente. 61.3 O problema da validade das leis injustas. Em torno das leis injustas, o problema de maior indagação refere-se à sua validade ou não. Entre os filósofos, encontramos 4 posições diferentes.
Os positivistas consideram válidas e obrigatórias as leis injustas, enquanto permanecem em vigor. Iniciam a sua argumentação em estilo socrático. O que se deve entender por leis injustas e qual o critério para o seu reconhecimento? Daí passam a analisar os riscos e a confusão que reinaria, caso fossem passíveis de discussão. Por outro lado, onde a segurança das pessoas em seus negócios e em outras espécies de interação jurídica? A previsibilidade, companheira dos homens prudentes, deixaria de existir, do mesmo modo a segurança jurídica, que representa um dos mais sérios anseios da sociedade. Os justnaturalistas, de modo geral, negam validade às leis injustas. Esta corrente de pensamento considera o direito como um meio a serviço dos fins procurados pela sociedade, em determinado momento e ponto do espaço. A sua concepção do direito é teleológica, julgando o bom ou mal, segundo realize bons ou maus valores. O direito positivo, sendo criado pelos homens, deve por este ser dominado e não erigir-se em dominador do próprio homem. A lei como súdita e não como suzerana. 23. Em posição eclética, encontram-se os pensamentos de Santo Tomás, Gustave Hadruch e John Rawls. O primeiro, apesar de considerar todas as leis injustas e legítimas, reconhece validade naquelas cujo mal provocado não chega a ser insuportável. Pensava que a não observância de uma lei injusta pode, às vezes, dar origem a um mal maior, daí a necessidade da tolerância nesses casos. Mas, uma vez incompatível o preceito jurídico com a natureza e dignidade humanas, não deverá ser cumprido, pois nem direito será. Para John Rawls, filósofo e cientista político norte-americano, há normalmente um dever, e, para alguns, também uma obrigação, de acatar leis injustas desde que não excedam certos limites de injustiça. O autor de uma teoria da justiça parte do princípio de que as leis injustas não estão todas no mesmo nível. A resistência se mostra razoável quando a lei injusta se distancia de padrões publicamente reconhecidos. Se, todavia, a concepção vigente de justiça não for violada, a situação será outra. 24. Finalmente, há aqueles que, como Kelsen, negam a existência das leis injustas, por considerarem que a justiça é apenas relativa. Fiel à sua teoria pura, Kelsen só concebe como injustiça a não aplicação da norma jurídica ao caso concreto. Entendemos que não cabe ao aplicador do direito, em princípio, abandonar os esquemas da lei, sob a alegação de seu caráter injusto. Alguns resultados positivos poderão ser alcançados mediante os trabalhos de interpretação do direito objetivo. Uma lei injusta normalmente é um elemento estranho no organismo jurídico, a estabelecer um conflito com outros princípios inseridos no ordenamento. Ora, como o aplicador do direito não opera com leis isoladas, mas as examina e as interpreta à luz do sistema jurídico a que pertencem, muitas vezes logra constatar uma antinomia de valores, princípios ou critérios, entre a lei injusta e o ordenamento jurídico. Como este não pode apresentar contradição interna, há de ser sempre uma única voz de comando, o conflito deverá ser resolvido, e neste caso, com prevalência da índole geral do sistema.